Muito, muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindo a mais um evento de lançamento de mais uma das edições da série Desafios para Moçambique do IES. Desta feita, estamos a lançar a 12ª série do livro Desafios para Moçambique, mais concretamente Desafios para Moçambique 2021, organizado por José Jaime Maquane e Moisés Ciuta. Bom, o nosso evento terá duração de cerca de 1h30. Infelizmente, dadas as circunstâncias, o evento será apenas feito em formato virtual, o que, de uma certa forma, traz alguns constrangimentos, mas também é uma certa vantagem, porque pode permitir que vários moçambicanos possam ter acesso a esse tipo de eventos em qualquer parte do mundo ou em qualquer parte do país, sobretudo nas províncias mais recônditas do país, que normalmente, quando fazemos o lançamento físico ou presencial, não têm tido a oportunidade de participar. O programa terá 3 momentos principais. O primeiro momento será de intervenções mais oficiais. Nesse caso, teremos a primeira intervenção, que será a abertura do evento pelo diretor do IES, Sérgio Chava. Em seguida, teremos uma curta intervenção da representante dos parceiros do IES, a senhora Emily Cornson, da Embaixada da Suécia. Um segundo momento, teremos 2 apresentações. A primeira pelo José Jaime Mapan, como havia dito, um dos co-organizadores do livro, e a sua intervenção será à volta da apresentação geral do livro, que irá consistir numa apresentação sobre a abordagem dos principais desafios impostos pela Covid em Moçambique. E a segunda intervenção será uma apresentação de um dos artigos contidos no livro, na presente edição do livro Desafios para Moçambique, e será feito pelo Yassir Ibrahim, investigador do IES, com o tema Política Econômica em contexto de pandemia, uma reflexão à volta das medidas de mitigação dos efeitos da Covid-19 sobre a economia de Moçambique. E o terceiro momento será o momento de debate, bastante curto, então gostaria de chamar a atenção que, infelizmente, não vamos poder se calhar, responder a todas as perguntas dos participantes por causa do limite de tempo que vamos ter. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o diretor do IES, Sérgio Chava, para proceder à abertura do evento. Muito obrigado. Sérgio, a palavra é sua. Muito obrigado, Carlos. Muito boa tarde a todos os que estão a acompanhar esta cerimônia, que, como o Carlos Mianga disse, é alusiva ao lançamento do livro Desafios para Moçambique 2021. Boa tarde a todos os painelistas. Antes de mais, é preciso lembrar o propósito para o qual a série Desafios para Moçambique foi criada pelo IES. Iniciada em 2010, portanto, como disse o Carlos Mianga, hoje estamos a fazer o lançamento da 12ª edição. Este livro pretende ser um contributo anual do IES para as reflexões e debates sobre o presente e o futuro do nosso país. Ao fazer isso, a série Desafios para Moçambique materializa o objetivo principal do IES, que é o de promover, informar e disseminar, através da pesquisa, o que consideramos, portanto, que o IES considera serem os principais e atuais desafios do país. Os desafios que o nosso país enfrenta são vários e enormes e não podem ser todos abordados nem esgotados pelo livro Desafios para Moçambique, muito menos pelo IES. Para a edição de 2021, o IES escolheu como tema central
a pandemia da Covid-19, que há cerca de 2 anos abala o mundo e mudou radicalmente o nosso estilo de vida. Por exemplo, este evento é uma das mudanças que ocorreram ao longo dos outros anos, dos últimos 2 anos, em virtude da pandemia da Covid-19, que é uma transformação positiva no nosso estilo de vida, pelo menos a realização de eventos em formato virtual, algo que era impensável há cerca de 2 anos. Dizia eu que para a edição deste ano, o IES escolheu ou identificou como um dos desafios principais, a pandemia da Covid-19. Por isso, os artigos presentes nesta coletânea, portanto, Desafios para Moçambique 2021, olham para os desafios impostos por esta pandemia ao nosso país em quase todas as esferas: política, econômica, social e internacional. O IESE, sendo uma instituição de pesquisa com um papel extremamente importante na sociedade moçambicana, fazendo jus à sua vocação, não podia ficar alheio a este debate. Ao terminar, quero em meu nome pessoal e em nome do IES, não só agradecer a todos os autores que participaram na produção deste livro, que, como foi dito, aconteceu num momento ou num contexto bastante difícil. Mas também quero agradecer aos parceiros do IES, sem os quais também a produção deste livro não teria sido possível. E, uma vez mais, muito obrigado a todos e um bom seminário. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio Chava, pela sua intervenção. Passamos a palavra agora para a senhora Emily, representante dos parceiros do IES. Tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde. Em nome do grupo de parceiros do IES, consistindo nas embaixadas de Finlândia, Irlanda, Suíça e Suécia, agradeço pela oportunidade de discursar por ocasião do lançamento deste livro importante. Primeiro, gostaria de destacar a importância de organizações como o IES, que promovem pesquisas e estudos no âmbito econômico, social e político, e que contribuem para o conhecimento da sociedade no geral, da sociedade civil, das instituições acadêmicas e do governo de Moçambique. Em este país, os efeitos médicos da Covid-19 não foram muito fortes quando comparados com muitos outros países. Entretanto, as dinâmicas e características conjunturais de uma população maioritária que vive na pobreza, sem capacidade de poupança, e onde a crise veio depois de outras crises climáticas e econômicas recentes, agravaram de forma indireta os efeitos da pandemia na sociedade moçambicana, tendo destruído parte do tecido social, econômico e político. Nós, como parceiros, vimos em 2020 que a implementação dos nossos projetos e programas seriam seriamente afetados. Por isso, tivemos a oportunidade de realocar fundos remanescentes adicionais para a prevenção dos efeitos diretos da Covid-19. Para além disso, a comunidade internacional disponibilizou fundos de contingência que foram alocados rapidamente e que podem ter trazido consequências para análises e transparência de decisões, para ter uma vista dos possíveis efeitos a longo prazo, se as medidas tomadas foram necessárias e efetivas, e quais são as lições aprendidas para preparar-nos melhor a enfrentar outra pandemia. Estudos deste tipo são primordiais. Nós, como parceiros, apoiamos e valorizamos o acesso à informação e os processos participativos, que são a base para a democracia,
com espaço cívico aberto e uma sociedade mais consciente. O IES continua a cumprir o seu papel de fonte de análise abrangedora e independente nos temas da atualidade e de suma importância. Em nome dos parceiros de cooperação do IES e o meu nome pessoal, gostaria, assim, de congratular a IES que, apesar destas incertezas e desafios colocados pela pandemia Covid-19, conseguiu cumprir com o seu mandato de estudar os fenômenos econômicos e sociais e pôr as recomendações devidas ao serviço do país. Muito parabéns à equipa do IES e votos de um bom trabalho. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, senhora Emily. Muito obrigado, em especial, pelos parabéns ao IES e por enfatizar a importância que organizações como o IES têm na promoção do debate público nacional sobre questões de desenvolvimento social, econômico e político em Moçambique. Vamos passar agora para o nosso segundo momento do programa. Desta feita, vamos ter duas apresentações. A primeira, José Jaime Mapan, que vai ser a apresentação geral do livro, e a segunda, do Yassir Ibrahim, que vai apresentar um dos artigos contidos nesta edição do Desafios para Moçambique. Neste momento, vou dar a palavra ao José Jaime Mapan para fazer a apresentação geral do livro. Muito obrigado, Mapan. Tem já a palavra. Boa tarde, Muyanga. Boa tarde a todos e a todas. E queria também aproveitar para agradecer ao IES por ter convidado para a edição deste livro. Como já foi dito, esse livro foi editado por Moisés Ciuta e eu. Moisés Ciuta, no caso, está a tempo inteiro no IES, enquanto eu apenas faço parte dos órgãos do IES e também colaboro com o IES. Dizer que este livro, como aliás já foi dito, foi resultado do esforço de várias pessoas, além, claro, de todas elas foram aqui indicadas já, e penso que não é o caso, ainda estamos a repetir isso, mas queria aqui destacar aos autores dos vários textos que aqui estão e também a parte da edição linguística que tornaram possível tanto que este livro visse a luz do dia, ou a luz das redes. Hoje em dia tudo está online. Dizer que, como foi dito, o foco do Desafios 2021 foi a Covid-19, mas isso sem descurar de outros temas que fazem parte do momento atual. Como o Sérgio Chava disse, não é possível abarcar todos os desafios existentes apenas no livro. Então, daí este foco, mas vai-se notar que no livro, que o livro não deixa de abordar estes assuntos, dentro dos quais a questão do extremismo violento, as mudanças climáticas e também as dívidas ocultas, dentre outros assuntos que fazem parte daquilo que são os desafios contemporâneos de Moçambique. O livro segue uma estrutura como dos outros anos, aliás, como bem sugere o seu título, está-se na 20ª, não, desculpe, não lembro aqui o número, desculpe, mas é um livro que já vem estando aqui desde 2010. Portanto, estamos aqui na 10ª
primeira ou segunda edição. E, por conta disso, já é um livro que faz parte da nossa paisagem, vamos dizer, acadêmica e paisagem bibliográfica. E ele segue uma estrutura que nesses 11 anos que existe, não mudou muito. Ou seja, tem 4 partes, portanto, tem uma parte política, parte que fala de economia, uma parte que fala sobre sociedade e uma parte que fala sobre Moçambique no mundo. Na parte que fala sobre a política, nós temos 3 textos. O primeiro é o texto cujo título é Navegando o Espaço Cívico em Contexto da Pandemia da Covid-19, e cujos autores são o Crescêncio Pereira, Salvador Forquilha e o Alex Shankland. Temos também o texto a Covid-19 e as vacinas em Moçambique, cujo autor é o Lúcio Posse, e temos um último texto, portanto, desta parte, que é a Covid-19 e as suas implicações na governação municipal em Moçambique. Na parte da economia também temos 3 textos. O primeiro, o título é Política Econômica em Contexto da Pandemia, uma reflexão em torno das medidas de mitigação e efeitos da Covid-19 sobre a economia de Moçambique, cujos autores são Carlos Minhanga e Yasfir Ibrahim. É este texto que hoje também vai ser apresentado em detalhe nesta parte do nosso evento. Temos o segundo texto do Michael Godet Sambo, cujo título é A Recessão Econômica em Moçambique foi a Covid-19. E, finalmente, nesta parte da economia, temos um texto da Sara Stevano, Rosemina Lee e Mel Jameson, que o título é Essencial para quê? Uma visão global de reprodução social sobre a reorganização do trabalho durante a pandemia da Covid-19. A parte sobre a sociedade, como as outras 2 partes de que eu já falei, também tem 3 textos. O primeiro é da Ruth Castelbrão, cujo título é Se alguém está cansado de viver, a economia informal do Estado e a segurança social. Depois temos o texto do Moisés Ciuta e Félix Matusse, cujo título é Ação Social em Contexto da Covid-19, Respostas e Desafios em Moçambique. E, finalmente, temos o texto do Moisés Ciuta, cujo título é Lições da Covid-19 sobre o papel da poupança doméstica. E, finalmente, temos a 4ª parte, que é a parte sobre Moçambique no mundo, que tem texto de Salim Krypton Vala, cujo título é Globalização Econômica e Desafios do Desenvolvimento Humano em Contexto de Crise em Moçambique. E o segundo texto é da Lídia Cabral, de Les Levidou e Cláudia Schmidt, desculpa, que o título é Alargando o Espaço para o Diálogo de Políticas Sul-Sul. Bom, isto é só para nós termos uma ideia muito ampla do livro. Penso que vale a pena a gente retomar algo que foi dito quando o Sérgio Chava apresentou os desafios. O desafios tem como objetivo fazer reflexões daquilo que constituem desafios, como o título, aliás, sugere, do país num certo momento. E penso que este livro tem uma vantagem relativa a outro tipo de obras que nós encontramos. Por quê? Porque ele dá uma certa liberdade em termos dos autores refletirem, em termos de espaço,
e em termos de abordagens. Vocês vão ver que esses autores vêm de vários backgrounds, de escolas, porque muitas vezes pode ser difícil que a gente encontre, por exemplo, em revistas científicas, né, que elas têm limites em termos de espaço e até às vezes em termos de abordagens teóricas e metodológicas. Isto, em parte, pode limitar aquilo que é a criatividade e um pouco a diversidade em termos de reflexão de um contexto que tem as suas especificidades, como no caso o nosso país. Então, o desafio por dar este espaço até uma grande riqueza sob o ponto de vista de reflexão que apresenta, porque não tem aquela tensão das limitações que muitas vezes vêm em termos de números de páginas e outros pontos que eu aqui indiquei. Então, por isso é que é uma leitura, sem dúvida, recomendável por ter esta amplitude essa liberdade de análise. Como nós dissemos, o foco deste livro é a Covid. E uma questão que foi levantada pela senhora Emily Goranson, da Embaixada da Suécia, é sobre a questão do impacto estrutural e impacto conjuntural da Covid-19. A gente sabe muito bem que no mundo teve um impacto variado e, em certos casos, um impacto estrutural muito forte e que vai ter implicações no desenvolvimento mesmo desses países. Mas, por outro lado, eu devo confessar que, olhando para estes textos que nós temos aqui, eu tenho esta dúvida. Se o que se traz como análise é sobre o impacto estrutural ou o impacto conjuntural ou é o impacto de ambos. E penso que aí está a riqueza deste livro. É que ele nos permite navegar nesta reflexão. Portanto, vendo as nuances do impacto que a Covid-19 teve, ok? Sem necessariamente preocupar-nos em enquadrar este impacto. Mas se eu fosse aqui a destacar alguma coisa sobre o que sobressai neste livro, quando nós analisamos o impacto da Covid-19 em Moçambique, que desafios é que isso traz? Eu diria que a Covid-19, como aliás já foi dito antes, e o livro traz isto, é que vai acirrar as mazelas estruturais existentes no país, tanto em termos sociais, políticos, como econômicos. Quais sejam, em termos sociais, a questão da pobreza, a questão da ineficiência do Estado de dar a resposta, em que um choque como a Covid-19 tornou isso mais evidente. No campo político, a reversão democrática e o fechamento do espaço cívico, que naturalmente com as medidas como o estado de emergência e as restrições que disso vieram, encontrou um terreno fértil para que essas medidas de restrição, assim como de reversão do processo democrático, ganhassem mais forma. E no campo econômico, é a justificação das crises existentes, né, que são crises estruturais e históricas, e, por outro lado, a adoção de medidas que, na verdade, não vão resolver as questões estruturais de crescimento e desenvolvimento econômico e combate à
pobreza já existentes. Então, se eu fosse indicar uma tônica que sobressai neste livro e que também nos dá subsídios para nós refletirmos se o impacto foi conjuntural ou impacto estrutural, eu diria que o livro revela os elementos estruturais e destaca a forma como o choque externo, como a Covid, constitui-se num elemento para realçar isso, mas também constitui-se, por outro lado, num pretexto que muitas vezes foi usado nas várias esferas para que fossem continuadas dinâmicas. Algumas delas estão na origem dos principais problemas estruturais existentes tanto no âmbito social, político como econômico. E, por último, talvez aqui destacar alguns elementos das 4 áreas que fazem parte do livro, em que eu penso que vale a pena apenas muito ao porque certamente hão de ler este livro, que na parte política, como eu disse, é o uso da Covid como um elemento para justificar as restrições de liberdades, mas que, ao mesmo tempo, também este processo não foi linear, ao mesmo tempo que os atores estatais ou do regime possam ter usado a Covid-19 como este pretexto para restringir liberdades, mas também os atores cívicos usaram-no como espaço também para expandir o seu campo de ação, e um dos exemplos é aquilo que o Sérgio Chachava disse aqui, que foi possível, por exemplo, realizar eventos de forma remota e que com um alcance muito, mas embora, claro, possa-se dizer que este acesso não é acesso a todos, mas assim mesmo, pelo menos houve este espaço, mas também usar-se esse espaço do apoio que foi dado pelos parceiros para reagir à crise da Covid, como elemento para alguns atores cívicos também penetrarem dentro de vários espaços. Então, esta visão sugere que este processo também não foi linear, ou seja, embora possa ter sido usado para justificar tendências negativas, mas também abriu oportunidades em termos de ampliação, embora que seja pontual, do espaço cívico. Na parte econômica, como disse, a Covid revelou, portanto, ou melhor, pôs de forma mais evidente as dificuldades que o padrão de crescimento econômico tem em termos de gerar efetivamente soluções sustentáveis sob o ponto de vista de produção e transformação econômica e social. E isto também ficou evidente na forma como as políticas econômicas adotadas foram feitas, que efetivamente não foram de encontro à necessidade de resolver os problemas estruturais já existentes. Então, como disse, não só trouxe as mazelas já existentes, quer dizer, de forma mais clara, mas também deixa de forma mais evidente as dificuldades estruturais sob o ponto de vista de ação estatal
para resolver os problemas estruturais da economia. Na sociedade, e penso que também aqui vale a pena também realçar aqui a questão também a revelação das relações de poder que fazem parte do sistema capitalista, com particular ênfase para as relações de trabalho e a forma como o trabalho é definido em relação também às questões de género. Aqui há um texto específico que mostra que a forma como a Covid fez a definição daquilo que é o trabalho essencial em si, revela o modo como o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, normalmente desempenhado pelas mulheres, tem sido historicamente subalternizado. Isso tem implicações na forma como essas relações acabam ocorrendo dentro do sistema capitalista e isto é um elemento que também revela uma crise e que essa crise requer uma forma de resposta. Ou seja, a Covid revelou as especificidades existentes em termos das relações de poder existentes no ramo do trabalho. E no que concerne à sociedade, a questão aqui é os desafios que o país teve em termos de responder à pandemia e o seu impacto, principalmente nas camadas sociais vulneráveis, em termos das ações de proteção social que, por si só, já vinham enfrentando alguns desafios, dentre os quais a exiguidade de recursos. Então, revela-se, portanto, essa fraqueza que o país tem em termos de responder a choques, principalmente tendo em conta a necessidade de intervenções visando a responder ao impacto que existe, principalmente nas camadas mais vulneráveis. E, por último, em relação a Moçambique e o mundo, a tônica aqui, essencialmente, foi de como é que Moçambique se insere ou pode se inserir no mundo através das vantagens que pode ter tanto no mundo globalizado, em que torna-se fundamental haver capital humano e haver desenvolvimento humano, mas que a Covid acaba pondo em risco esse espaço que pode existir em termos de inserção no mundo, principalmente porque afeta o desenvolvimento humano. E também a questão de como é que a Covid foi um elemento que influenciou, embora não de forma, vamos dizer, irreversível, um elemento importante que é da existência de movimentos sociais transnacionais que, no âmbito da cooperação sul-sul, abriram um espaço para que esses atores pudessem criar uma forma de capacitação entre si e com um impacto muito grande em termos de buscar formas, ou melhor, buscar modelos de desenvolvimento que sejam alternativos aos modelos
atualmente existentes e que se construem em práticas dominantes. E no caso, aqui se dá o exemplo de como é que movimentos sociais existentes no Brasil conseguiram compensar aquilo que foi o recuo que houve com uma certa reversão daquilo que nos últimos tempos vinha sendo um certo crescimento da cooperação Sul-Sul, quando um governo conservador subiu ao poder no Brasil. Ou seja, a existência de espaços, né, em que atores sociais conseguiram compensar um certo recuo de atores estatais em função das dinâmicas políticas internas. Então, e que, infelizmente, com essas restrições existentes, houve uma certa interrupção deste movimento, mas que isso em si não se construiu num impacto irreversível, mas que mostra que existe um espaço muito grande em termos de atores sociais poderem se articular e cooperar num contexto Sul-Sul que supostamente se espera que seja um contexto mais dinâmico que a cooperação Norte-Sul, que é mais, portanto, dominante, é mais tradicional. Então, em suma, o que eu queria dizer em relação a este livro é que, se existe uma frase que possa sintetizar o que é Desafios 2021, que tem como foco a Covid, eu diria que revela tanto dinâmicas internas e externas que podem mostrar aquilo que são as mazelas existentes sobre o ponto de vista de desenvolvimento nas suas várias formas, mas também que abre espaço para que explorem as várias oportunidades que existiram e que, de certa forma, se abriram neste contexto da pandemia. Então, em síntese, isto é que eu iria dizer que este livro traz, mas que certamente isto é apenas uma gota, existe muito mais, e que eu recomendaria que de fato lessem este livro, porque de fato vão ter muito mais elementos para a reflexão, não só sobre elementos deste momento, mas também elementos de índole mais estrutural. Obrigado. Muito obrigado, José Jaime, pela intervenção e por tentar mostrar aquilo que são as principais questões que os diferentes artigos ao longo das diferentes secções do livro apresentam, e por também levantar algumas questões à volta desses artigos para uma reflexão mais abrangente. Gostaria também de acrescentar que, para perguntas ou algumas reflexões à volta das questões que o José Jaime já foi levantando, os participantes podem colocar essas questões ou as suas intervenções no chat ou no Q&A do Zoom. Também mostrar que, também dizer que o seminário está a ser transmitido em direto no Facebook. Provavelmente lá também teremos um conjunto de questões que podem ser respondidas pelos apresentadores aqui. O livro Desafios para Moçambique 2021 pode ser acedido gratuitamente no website do IES. O link está no chat, mas também, alternativamente, pode ser adquirido em formato físico, quer no IES, assim como nas livrarias Conhecimento, Editora Escolar, Paulinas e Mabuco,
e até finais de abril o livro estará a um preço promocional de 500 meticais, período pelo qual depois será vendido a um preço normal de 700 meticais. Sem mais delongas, vamos passar para a segunda intervenção desse momento, que vai ser feita pelo Yassir Ibrahim, que é investigador do IES, e ele vai apresentar o artigo coautorado por ele e por mim, que é a Política Econômica em Contexto de Pandemia, uma reflexão à volta das medidas de mitigação dos efeitos da Covid-19 sobre a economia de Moçambique. Yassir, tens a palavra. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado a todos os colegas do painel e a todos que nos acompanham nesta sessão. Para hoje, pretendemos fazer uma apresentação do artigo que faz parte da secção econômica sobre a política econômica no contexto da pandemia, que é basicamente uma reflexão à volta das medidas que foram sendo adotadas pelo governo e pelo Banco Central para conter os efeitos da pandemia na economia. Por política econômica, nós restringimos a atuação da política fiscal e a atuação da política monetária, sendo a política fiscal gerida pelo governo e a política monetária gerida pelo Banco de Moçambique, denominado, nesse caso, por autoridade monetária. Um primeiro ponto de partida para contextualizar este artigo é o surgimento da pandemia da Covid-19, que iniciou como uma crise de saúde pública a nível global e que rapidamente se transformou também em uma crise econômica, ou seja, a pandemia da Covid-19 começou com uma mera crise de saúde pública, onde havia a expectativa de que esta crise de saúde pública seria rapidamente contida e que não haveria consequências econômicas derivadas da sua propagação. Mas não foi o que se verificou. Verificamos que rapidamente a crise de saúde pública transmitiu-se para a crise econômica. E esta crise econômica derivou do impacto que as medidas que foram sendo tomadas para a mitigação da propagação do Covid-19, nomeadamente o fechamento da circulação de bens e de pessoas e também a contração que existiu tanto na procura como na oferta agregada. Então, essas ações tiveram implicação na economia global e Moçambique não ficou indiferente a esse choque externo, que começou como um choque de saúde pública e que transmitiu-se para um choque econômico. E a questão que nós pretendemos levantar neste artigo é as várias economias a nível mundial foram tomando medidas para minimizar o impacto da Covid-19 nas suas economias, as economias mais avançadas com medidas mais arrojadas para minimizar o impacto e o sofrimento das populações, as economias menos desenvolvidas com ferramentas aquém daquilo que era expectável, dada as suas deficiências estruturais. Portanto, o que nos propusemos a fazer foi olhar para a economia de Moçambique e olhar para as várias medidas que foram sendo adotadas e tirar ilações à volta dessas medidas. Até que ponto é que estas medidas que foram adotadas na economia de Moçambique tiveram o impacto ou minimizaram o impacto da Covid-19. E do ponto de vista metodológico, uma abordagem que nós priorizamos foi uma abordagem estrutural, ou seja, olhar para a economia do ponto de vista estrutural e questionar o impacto das medidas tomadas pelo governo, pela autoridade monetária, tendo em conta a estrutura econômica de Moçambique. E um dos argumentos que nós defendemos nesse artigo, que difere dos vários argumentos que têm sido vinculados, de que a Covid-19, a crise que Moçambique vive neste momento, que vive nos últimos 2 anos, deriva do choque que a Covid-19 trouxe na economia de Moçambique. O nosso argumento é oposto a esta narrativa de que a crise que Moçambique vive deriva
da pandemia da Covid-19. Procuramos mostrar que a economia de Moçambique já se encontrava em crise quando a pandemia da Covid-19 afetou a economia de Moçambique. Nós defendemos que a pandemia da Covid-19 exacerbou aquilo que são as fragilidades estruturais da economia de Moçambique, fragilidades estruturais essas que vêm se acumulando há mais de 2 décadas e que várias publicações do IES ao longo de mais de uma década ilustram essas fragilidades estruturais essas que não têm sido tomadas em consideração e não têm sido transformadas para minimizar os efeitos das várias crises que a economia de Moçambique vive e tem vivido, como, por exemplo, a crise da dívida pública a partir de 2016, tivemos também a crise provocada pelas mudanças climáticas a partir dos ciclones e também a queda dos preços das principais mercadorias de exportação no mercado internacional. E o ponto de partida para estruturar o nosso artigo e para formular o nosso argumento foi olhar para a componente estrutural da economia de Moçambique nas últimas 2 décadas. E visualizamos que, nas últimas 2 décadas, a economia de Moçambique teve 2 comportamentos. Na primeira década, que é de 2000 até 2010, a economia de Moçambique foi categorizada como uma economia de sucesso, com taxas de crescimento médio anual à volta de 7,5% ao ano, e muito desse boom que Moçambique registrou na primeira década, de 2000 a 2010, derivou dos grandes projetos de exploração dos recursos naturais e também da fundição de alumínio. Mas, na segunda década, assistimos a uma contração da economia de Moçambique, principalmente no último quinquênio. E essa contração, em parte, deriva dos choques no mercado internacional, como, por exemplo, a queda do preço das principais mercadorias de exportação, como, por exemplo, o carvão, o alumínio, e, entre outras, as areias pesadas, entre outras mercadorias que Moçambique exporta. Portanto, isso é acompanhado pela contração do investimento direto estrangeiro, derivado também desta queda do preço das mercadorias no mercado internacional, onde algumas empresas adiaram os seus investimentos na expansão da exploração desses recursos. E ainda à volta do artigo, quando nós olhamos para as principais medidas de política adotadas pelo governo, verificamos medidas de política que não resolveram os problemas estruturais que a economia de Moçambique enfrenta, ou enfrentava, e que foram medidas que tiveram pouco impacto para minimizar os efeitos ou o choque da pandemia da Covid-19. Se começarmos a olhar para a política fiscal, a política monetária, por exemplo, gerida pelo Banco de Moçambique, a partir de março de 2020, quando é anunciado os primeiros casos de Covid-19 em Moçambique, o Banco de Moçambique tomou uma medida inicialmente arrojada em reduzir a que são as taxas de reservas obrigatórias, onde tinha como objetivo central expandir liquidez na economia, e essa expansão de liquidez na economia teria algum efeito na redução do custo de vida, porque poderia permitir que as empresas pudessem aceder a crédito a um custo relativamente baixo, e isso poderia dar capacidade às empresas de importar bens e serviços e aumentar a oferta de bens e serviços no nosso mercado e, consequentemente, reduzir pressões inflacionárias. O que nós assistimos foi o Banco de Moçambique, como autoridade monetária, a intervir no mercado nacional, não necessariamente com o objetivo de estimular a economia, mas continuando a intervir dentro daquilo que é a rigidez do seu escopo e daquilo que é o seu objetivo central de política monetária, que é estabilizar a taxa de inflação, e não necessariamente perseguir outros objetivos, como sendo estimular a economia. E outras medidas que o Banco de Moçambique foi adotando, como, por exemplo, a linha de crédito para as empresas, para financiar as importações das empresas, também não surtiram efeito, porque parte dessas empresas não tinham capacidade financeira de aderir a essa linha de financiamento
lançada pelo Banco de Moçambique, linha de financiamento em moeda estrangeira. Então, as empresas não tinham capacidade de aceder a essa linha de financiamento, pelos custos envolvidos nessa linha de financiamento. Portanto, o objetivo do Banco Central em libertar liquidez na economia para financiar as importações não necessariamente surtiu efeito. Em todo caso, a queda que se verificou na pressão inflacionária derivou de fatores conjunturais do momento, como, por exemplo, a queda no nível de rendimento das famílias, das empresas, ou seja, dos agentes econômicos. Portanto, a queda na inflação não derivou necessariamente de medidas intervencionistas do Banco Central no mercado, mas derivou da falta de rendimento e também, em parte, da queda na oferta global de bens e serviços. E, do ponto de vista de política monetária, assistimos que no último, após um ano de implementação de medidas expansionistas pelo Banco de Moçambique, a partir de janeiro de 2021, o Banco de Moçambique muda bruscamente aquilo que foi a sua postura expansionista de política monetária para uma postura restritiva de política monetária. Isto porque havia sinais de pressões inflacionárias que estavam dentro do nosso espaço financeiro e, sendo fiel àquilo que é o seu mandato, o Banco Central rapidamente mudou de postura da política monetária, o que gerou, de certa forma, algum descontentamento pelos vários agentes econômicos, questionando por que uma autoridade monetária, num contexto de pandemia, num contexto em que as empresas precisam de se financiar a baixo custo, o Banco Central muda de postura de política monetária. O Banco Central simplesmente manteve aquilo que é seu mandato e como a origem da postura expansionista que aconteceu em 2020 não foi necessariamente para mitigar os efeitos da Covid-19 na economia de Moçambique, e isso rapidamente se viu quando o banco mudou a sua postura. Do ponto de vista de política fiscal, a pandemia da Covid-19, como nós ilustramos no nosso artigo, encontra uma economia debilitada em parte pela crise da dívida pública que afetou a economia no período de 2016, a partir de 2014, e foi agravando em 2016, 17, 18. A economia de Moçambique estava a registrar uma ligeira recuperação econômica da crise da dívida pública, mas quando chega a pandemia da Covid-19, a economia estava com um déficit fiscal elevado, cerca de 8% do PIB, a economia de Moçambique estava com necessidade de mobilização de recursos fiscais e necessidade de mobilização de recursos a nível internacional e, como consequência da suspensão do apoio direto ao orçamento do Estado e o fechamento daquilo que é o espaço de mobilização de dívida pública no mercado internacional, havia fraca capacidade de mobilização de recursos. Portanto, foi essa fraca capacidade de mobilização de recursos que é uma questão estrutural da economia de Moçambique, derivada da sua fraca capacidade de tributação, algo que já foi extremamente discutido ao longo da última década, de que existe um espaço fiscal ocioso que a economia de Moçambique não tem estado a explorar e que a exploração desse espaço fiscal ocioso daria algum oxigênio à economia de Moçambique poder perseguir objetivos sociais de apoio às famílias e às empresas, de estímulo às empresas. Portanto, quando a Covid-19 chega no nosso país, na economia de Moçambique, do lado fiscal, tínhamos um orçamento deficitário, tínhamos um orçamento com fraca capacidade de mobilização de recursos, e a alternativa que o governo encontrou para minimizar os efeitos e para poder dotar alguma intervenção do governo neste efeito da pandemia na economia, foi voltar-se para a mobilização de recursos com base nos parceiros de cooperação, onde foi lançada uma linha de recursos à volta de 700 milhões de dólares, onde o governo mostrou aquilo que eram as suas necessidades para fazer face à Covid-19. Então, este é um exemplo ilustrativo de que a crise da pandemia da Covid-19, a crise que a economia de Moçambique foi vivendo e que se agudizou com a pandemia da Covid-19, não deriva essencialmente da pandemia, mas deriva de um estado, de uma economia com fraca capacidade
de mobilização de recursos. As outras medidas no sentido fiscal que foram seguindo foram medidas com pouco efeito, como, por exemplo, a linha de financiamento criada pelo Banco Nacional de Investimento, onde grande parte das empresas não conseguiam aceder a essa linha de financiamento, porque a linha de financiamento era extremamente reduzida para aquilo que eram as necessidades das pequenas e médias empresas. Houve uma medida que o governo adotou, que foi a isenção do IVA em bens e serviços básicos, como óleos, sabões, açúcar, como forma de minimizar o efeito no custo de vida das famílias mais carenciadas. Este efeito não surtiu efeito porque rapidamente as empresas ajustaram aquilo que são os preços desses produtos no mercado. Por exemplo, o açúcar, que é um produto básico de consumo, mesmo com essa extensão da isenção do IVA, o açúcar no mercado nacional registrou uma subida de preço. Portanto, por quê? Porque as empresas enfrentavam deficiências financeiras e tinham na mexida no nível de preços como uma alternativa para melhorar aquilo que eram suas receitas e fazer face às várias deficiências que elas tinham. Portanto, não conseguimos ter, nesse período, medidas de política fiscal com vista a minimizar o efeito negativo que as empresas sofriam, não conseguimos ter subsídios para poder conter o efeito da pandemia nas empresas, tanto ao nível das famílias, para subsídio à perca de rendimento que várias famílias foram se ressentindo. Portanto, de uma forma geral, o que nós temos concluir com este artigo é que a pandemia da Covid-19 veio exacerbar aquilo que são as fragilidades da economia de Moçambique, fragilidades essas que são estruturais, e que as medidas que foram adotadas pelo governo não conseguiram minimizar o efeito dessa pandemia, porque o próprio governo não tinha capacidade financeira, não tinha capacidade de mobilização de recursos como consequência do fechamento que a economia de Moçambique tem nos mercados internacionais, assim como no mercado internacional, onde a exposição da dívida pública de Moçambique interna para o setor financeiro é extremamente elevado e, em algum momento, o setor financeiro começa a reduzir aquilo que é a sua exposição em relação ao financiamento da dívida pública interna. E, por outro lado, também tivemos um efeito reduzido ou ineficaz daquilo que foram as medidas tomadas pelo Banco de Moçambique. Por isso aqui, o Banco de Moçambique rapidamente abandonou a tentativa de ter uma postura expansionista da política monetária, porque a postura expansionista da política monetária está muito dependente daquilo que está a acontecer do ponto de vista fiscal, do déficit orçamental. Muito obrigado. Mais questões nós podemos debater ao longo da parte reservada para o debate. Obrigado. Bem, muito obrigado, Yassir, pela excelente apresentação. Foi muito importante tentar esclarecer até que ponto é que, de facto, as medidas de política econômica, nesse caso política fiscal e monetária, implementadas quer pelo governo, assim como pelo Banco Central, tiveram efeitos mínimos ou quase tiveram efeitos nulos sobre a economia, muito sobretudo por causa do nível de exposição da economia a crises estruturais, não só da própria economia, mas a crises mais globais. E isso é explicado basicamente pela alta dependência do país em fluxos externos de capitais, assim como públicos como privados. A natureza estrutural da economia, que é bastante concentrada e é focada na produção e exportação de mercadorias primárias, e que isso refletia-se, quer dizer,
os vários artigos que o IESE foi publicando ao longo dos últimos anos sempre mostraram essa crise estrutural da economia e os seus impactos no desenvolvimento econômico e social. E essas crises estruturais mostraram de facto de que o país ainda é incapaz de resolver aquilo que são os problemas básicos da economia e que a pandemia da Covid veio, de facto, a mostrar essas fragilidades de forma muito mais intensa. Bom, vamos entrar agora na parte do debate. Dado o número reduzido de participantes, abrimos espaço para quem puder levantar algumas questões ou alguma reflexão à volta, não só da apresentação do IESFIR, como também da apresentação do Jaime Maquando. Levantar algumas questões, não precisa ser via chat, abrimos espaço para que a pessoa, assim, verbalmente, faça as questões ou os comentários. Então, o debate está aberto e quem quiser é só levantar a mão, tem uma opção aí no chat. Bem, temos a Malaika. Sim, Malaika, pode fazer a sua intervenção, por favor. Boa tarde. Não sei se conseguem ouvir. Boa tarde, conseguimos ouvir, sim. Muito obrigado. Tá, sim. Face às medidas do Banco de Moçambique, podemos, de forma geral, dizer que estas medidas beneficiaram, se não maioritariamente, os bancos comerciais e não ao cidadão, não é? Ou às empresas. Isto porque os bancos tiveram mecanismos de, por exemplo, não reservarem a taxa de provisão que por norma devem, não é? A redução da taxa das reservas obrigatórias também, podemos dizer que quem beneficiou-se com isto foram os bancos, de certa forma, porque os clientes continuaram a pagar os juros. Alô, Malaika? Alô? Acho que perdemos não necessariamente o contato, mas acho que ela deve estar com algum problema de conexão. Mas a Malaika esteve a falar que, basicamente, a intervenção do Banco Central. Alô, Malaika? Alô? Bom, dizia que, segundo a Malaika, o comentário em jeito de pergunta, não sei exatamente, porque ela ainda estava a falar, mas o ponto que ficou é que a intervenção do Banco de Moçambique, ou as medidas adoptadas pelo Banco de Moçambique, acabaram beneficiando mais os bancos comerciais do que necessariamente o público em geral. Basicamente porque os bancos tiveram possibilidade de ter uma situação de excesso de liquidez para emprestarem aos diferentes agentes econômicos, incluindo empresas, assim como cidadão, e continuaram a cobrar as suas taxas de juros. Não sei se o Yassir pode responder isso ou podemos entrar logo para a intervenção do senhor Arthur. Sim, podemos entrar para a intervenção do senhor Arthur, depois eu respondo. Ok, tá bom. O senhor Arthur tem a palavra, pode levantar a questão ou o seu comentário. Obrigado. Senhor Arthur, tem a palavra. Bom, não sei se ele consegue nos ouvir, mas o Yassir, se calhar, pode
fazer um comentário à volta da questão que a Malaika levantou. Sim, obrigado, Malaika, pela sua interessante questão. Bem, à medida que o Banco Central adotou, em parte, tinha como objetivo garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional. Um dos objetivos do Banco Central visa essa estabilidade do sistema financeiro nacional. Contudo, do ponto de vista das famílias, essa medida tomada pelo Banco Central pouco efeito teve nas famílias. Primeiro, houve uma perca significativa de rendimento por parte das famílias, onde, mesmo que os bancos comerciais tivessem excesso de liquidez e pudessem reduzir as taxas de juros, as famílias estavam a perder rendimentos de várias formas, tanto do ponto de vista da atividade econômica, como do ponto de vista de acesso ao emprego. Vimos que as empresas estavam a reduzir a força de trabalho, então havia um receio, tanto por parte das famílias, mobilizar crédito. E não só, os próprios bancos comerciais também reforçaram aquilo que é a sua central de risco, reforçaram aquilo que é a sua análise de crédito que estavam a conceder para as famílias e para as empresas, o que significa que as famílias foram pouco beneficiadas relativamente a esta medida do Banco Central. Em relação às empresas, nem todas as empresas beneficiaram-se. Algumas empresas que já estavam em situação de incumprimento, estavam com um nível de liquidez abaixo daquilo que é as obrigações com a dívida comercial, não conseguiram, de certa forma, mobilizar recursos na banca comercial pela injeção de novos recursos. O que aconteceu para essas empresas foi a reestruturação da dívida, e isso agravou ainda mais a deficiência dessas empresas, porque tinham que lidar com a reestruturação do crédito, num contexto em que as suas receitas estavam em queda, derivado da queda na procura. Agora, em relação aos bancos comerciais, apesar de que esta crise global também afetou os bancos comerciais pelo crédito mal barato, nós sabemos que uma das principais fontes de rentabilidade dos bancos são os créditos. O crédito mal parado aumentou, e este crédito mal parado implica uma perca de ganhos por parte dos bancos comerciais. Mas essa perca de ganhos por parte dos bancos comerciais, em parte, foi compensada pela reestruturação da dívida pública, da dívida por parte dos agentes econômicos, famílias e as empresas, mas também pela injeção de nova dívida por parte do governo aos bancos comerciais, emitindo os chamados títulos de dívida pública. Portanto, em última instância, podemos afirmar que a medida do Banco Central, de certa forma, melhorou aquilo que é o balanço dos bancos comerciais, pese embora também houve forças negativas que afetaram a rentabilidade dos ativos dos bancos comerciais. Ok, muito obrigado, Yasfir. O debate continua aberto. Tivemos alguns participantes que tentaram fazer questões e não, em algum momento perdemos o seu contato. Não sei se ainda é possível. Há mais algumas questões, por favor? Dos participantes que tentaram colocar questões e depois perdemos o contato. Sim, Malaika. Boa tarde mais uma vez. Imensas desculpas, eu estou com problemas de rede. Bom, de forma geral, o que eu estava a dizer ou a questionar é se estas mitigações que o Banco de Moçambique adotou não seriam para acomodar maioritariamente os bancos comerciais, tendo em conta o contexto da Covid que se estava a viver, porque se olharmos para os particulares, se olharmos para as empresas, eu não consigo perceber de que medida é que eles beneficiaram de uma forma generosa destas medidas, porque, se não me engano, uma das medidas do Banco de Moçambique que visava
libertar a liquidez, ou seja, através da redução das taxas de reserva. Esta liquidez, por sua vez, era para garantir que o banco tivesse, como é que se diz, tivesse mecanismos de fornecer crédito às pessoas, crédito às empresas, mas não podemos nos esquecer que estas empresas, que estas famílias estavam a perder empregos, estas empresas estavam a perder pessoal. Então, como é que seria possível criar-se uma acomodação para estas pessoas a uma taxa de juro acessível? Porque verificamos muitos empreendimentos, muitos empreendedores a ressentirem-se das taxas de juros, pessoas que tinham empréstimos ressentiram-se destas taxas de juros. Temos também a linha de financiamento em moeda estrangeira que o Banco de Moçambique adotou para os bancos comerciais. E as pessoas, muito antes destas medidas do Banco de Moçambique, já haviam, falo de pessoas, por exemplo, que estavam a importar alguns bens, por exemplo, viaturas. Como é que se explica, e estas mesmas pessoas, ao dirigirem-se aos bancos, tiveram um déficit, tiveram custos que não estava previstos, ou seja, o custo foi muito mais elevado. Então, eu quero perceber como é que esta linha de financiamento em moeda estrangeira ajudou, se é que pode-se dizer isso, ajudou o cliente particular de um banco, não é? De um banco. Não sei se me fiz perceber. Em linhas gerais, Sim. como é que o cliente particular e as empresas beneficiaram-se destas medidas do Banco de Moçambique? Sim. Bem, aqui nós estamos perante uma limitação dos mecanismos de transmissão da política monetária, não é? E particularmente olhando para essa linha de financiamento, o Banco Central pecou porque não colocou essa linha de financiamento no mercado cambial interbancário, onde os bancos comerciais poderiam comprar as divisas que o Banco Central estaria a injetar no mercado. O Banco Central não colocou essas divisas no mercado cambial, colocou essas divisas como uma linha de crédito, onde os bancos comerciais poderiam acionar esta linha de crédito junto ao Banco Central. E o que os bancos fizeram é que acharam que esta opção, essa medida do Banco Central era pouco conveniente e era pouco rentável para os bancos comerciais. Por isso aqui, os bancos comerciais não acionaram esta linha de financiamento. Ou se o fizeram, foi em escala muito reduzida. Por isso aqui, continuamos a assistir a uma falta de divisas por parte dos bancos comerciais na altura que a Covid-19 começou a se propagar. Agora, relativamente às empresas, como fiz referência, o Banco Central esperava que estas medidas pudessem ser transmitidas e ter um impacto aos agentes econômicos, nesse caso as famílias e as empresas. Mas, infelizmente, a pandemia da Covid também encontra as empresas em situação deficitária, com fraca capacidade de investir para minimizar os efeitos da pandemia, para minimizar os efeitos da pandemia. Se nós recordarmos, a economia de Moçambique já estava a enfrentar uma redução no nível do seu produto interno bruto, as taxas de crescimento econômico estavam a reduzir. Portanto, o que é importante reter nessa mensagem do artigo é que a postura da política monetária não foi no sentido de estimular a economia, não foi no sentido de minimizar os efeitos negativos que a pandemia da Covid-19 estava a trazer. O que as economias mais robustas conseguiram fazer com medidas de política monetária não convencionais. O que o Banco de Moçambique fez foi manter a sua política, a sua postura de política monetária convencional, focando-se exclusivamente na tentativa de estabilizar a inflação, porque a inflação é o objetivo primário
da política monetária em Moçambique e não necessariamente estimular o nível de produto. Então, por isso aqui, a partir do momento que as pressões inflacionárias começam a ser visíveis, o Banco Central mudou rapidamente a sua postura. Nós tivemos todo o ano de 2021, ainda com os efeitos da pandemia, com o Banco Central a ter uma postura mais restritiva. Por quê? Pelo receio que as pressões inflacionárias poderiam trazer na postura da política monetária e também no mercado financeiro nacional, como nós sabemos, pressões inflacionárias geram uma redução na taxa de juros real e essa redução na taxa de juros real tem implicações na rentabilidade do sistema financeiro nacional. O Banco Central, de certa forma, quer garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional. Okay. E muito obrigada pela explicação. E, ok, num cenário hipotético em que a Covid-19 estenderia-se, vamos lá, até 2030, hipoteticamente, será que o Banco de Moçambique, com estas medidas, nós teríamos bancos comerciais ainda a funcionar? Num cenário de Covid mesmo, com aquelas medidas restritivas? Bem, em relação aos bancos comerciais, pelo menos da experiência que nós temos de investigação do sistema financeiro nacional, a rentabilidade dos bancos comerciais no sistema financeiro nacional não necessariamente advém das famílias ou das pequenas e médias empresas, advém da comercialização dos títulos de dívida pública para o governo. Então, num contexto em que o governo teria necessidade de mobilizar recursos, nós teríamos, sim, os bancos comerciais a expandir aquilo que é a venda de títulos de dívida pública para o governo e estaríamos perante uma situação em que o governo teria necessidade de mobilizar recursos para continuar a fazer face à queda das receitas fiscais derivado da conjuntura nacional. Portanto, e o Banco Central, tendo como um dos mandatos garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional, de certeza que iria manipular os seus instrumentos para garantir essa estabilidade no sistema financeiro nacional. Mesmo na altura da crise financeira, da crise da dívida pública, nós tivemos o Banco Central a segurar o sistema financeiro nacional, aumentando, por exemplo, as taxas de juros de referência para poder estabilizar o nível de inflação que tínhamos na altura. Bom, muito obrigado, Yassir, pelo esclarecimento. De facto, a última questão que a Malaika colocou é bastante interessante. E eu acho que talvez para acrescentar um pouco o que a Yassir falou, provavelmente se a pandemia tivesse que continuar até por aí 2030, o Estado ou o país se encontraria numa situação em que acredito que seria obrigado a mudar a sua postura de política econômica. Não sei o quão essa mudança provavelmente podia acontecer, uma vez que estamos habituados a uma política monetária e fiscal bastante rígida, e a questão da pandemia mostrou isso, que há um momento de expansão, mas que é bastante curto e que depois é sempre sucedido por um grande momento de restrição, o que não permite ou não ajuda necessariamente a tornar as intervenções tanto do Banco de Moçambique, assim como do governo, não muito efetivas para resolver aqui são os problemas do país em geral. Bem, não sei se tem alguma outra questão ou algum participante que queira levantar. Ao Sérgio Xixava. Sim, boa tarde, Carlos, uma vez mais, boa tarde, Yassir. Muito obrigado por essa excelente intervenção. Gostava de pedir ao Yassir para, de uma forma breve, dizer qual deveria ter sido a postura ou as estratégias que o Banco Central devia ter
tomado para fazer face ao contexto da pandemia ou provocado pela pandemia da Covid-19. São 2, 3 medidas de políticas que eu e a Sefira acha que teriam sido as melhor adaptadas ao contexto. Muito obrigado. Muito obrigado, Chava, pela questão. Bem, a minha perspectiva de postura de política monetária é não convencional. De certa forma, pode entrar em choque com a visão de vários economistas, principalmente os economistas monetaristas, não é? Mas eu penso que, primeiro, o Banco Central deveria adotar uma postura de política monetária expansionista, o que significa reduzir as taxas de referência, de forma prolongada. O Banco de Moçambique deveria estender por um período relativamente elevado aquilo que é o período das moratórias, nesse caso, porque várias famílias estavam em situação de incapacidade de pagar os créditos, tanto as famílias como as empresas, portanto, deveria vigorar um período de moratórias, e esse período de moratórias iria minimizar o efeito da renegociação, da reestruturação das dívidas pelas empresas ou pelas famílias, porque a reestruturação do crédito pelas famílias e das empresas não melhorou necessariamente a situação desses agentes econômicos, pelo contrário, passados 6 meses, esses agentes econômicos tiveram que continuar a pagar aquilo que é o seu crédito. Outra postura da política monetária seria a de aquisição dos títulos de dívida pública, o que significa que nós teríamos o governo que estava numa situação de dificuldade de perseguir determinadas políticas sociais, como subsídios, como apoio direto às empresas. Portanto, nós teríamos o Banco Central a injetar recursos no governo e, com base nisso, o governo financiar ou subsidiar determinados segmentos produtivos nacional. É claro que, para alguns economistas, isso é tido como impressão monetária e que essa pressão monetária, posteriormente, poderá gerar inflação. Depende da forma como esse equilíbrio é gerado. Porque a impressão monetária para financiar a atividade produtiva, aumentar a capacidade produtiva e aumentar a oferta de bens e serviços, pode minimizar aquilo que são as pressões de procura num contexto de escassez de oferta de bens e serviços. Portanto, penso que o Banco Central poderia comprar os títulos de dívida pública e isso iria libertar a pressão que o governo tem estado a fazer junto dos bancos comerciais, porque nesse momento o governo se financia através dos bancos comerciais, emitindo os títulos de dívida pública para os bancos comerciais, e isso tem implicações em relação às taxas de juros no mercado e agrava a capacidade das empresas e das famílias poder honrar com os seus compromissos. E, por outro lado, teríamos um Estado social relativamente forte, porque nesse contexto de pandemia, onde houve percas significativas de rendimento e muitas famílias têm necessidade de continuar a beneficiar de apoios por um período relativamente superior àquilo que existia. Por exemplo, houve este efeito da isenção do IVA nos produtos básicos, que não teve efeito significativo, houve limitação do próprio governo injetar financiamento nas empresas através do Banco Nacional de Investimento, onde o governo teve que buscar recursos no INSS para poder injetar nas empresas a uma certa taxa de juros. Nesse momento, eu penso que as empresas deveriam ter acesso a financiamento a uma taxa de juros zero, mas isso só seria possível se o Banco Central interviesse com uma medida, com uma postura não convencional de política monetária. Em resumo, basicamente seriam essas as possíveis posturas do Banco Central, mas infelizmente, dada a estrutura econômica de Moçambique, dado a forma como a política monetária está ancorada no seu objetivo central de minimizar a inflação,
Então, isso não permite que o Banco de Moçambique saia dessa postura. Então, o que remete-nos a um debate que futuramente o IES irá desenvolver à volta do mandato do Banco Central. Até que ponto o Banco Central não deveria rever o seu mandato e passar a ter um mandato dual. Obrigado. Bom, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Yassir, pela resposta. Não sei se temos mais algum interveniente. Já estamos quase para terminar o nosso programa. Só temos mais 3 minutos. Sim, Xixá. Sim, para terminar, penso que muito obrigado, Yassir, pelas questões. Se o Yassir hoje fosse ministro das Finanças, estamos a sair portanto, houve alívio das medidas, estamos a voltar mais ou menos à normalidade. Quais seriam as primeiras medidas a tomar para dar para aliviar, portanto, minimizar a situação que nós estamos a viver hoje, que, como o Yassir disse, a crise não vem ou não foi provocada pela pandemia, mas sim, portanto, a crise da economia não foi provocada pela pandemia, mas foi exacerbada pela pandemia, devido às fragilidades que nós conhecemos que a nossa economia tem. Quais são, pelo menos, 2 ou 3 medidas que o Yassir tomaria para fazer face ao novo contexto? Eu sei que... Bem, há algumas medidas que... Primeiro é preciso criar espaço fiscal, não é? Porque sem espaço fiscal, dificilmente o governo vai conseguir intervir na economia e investir seriamente na economia para aumentar a capacidade produtiva e reduzir os custos de operação do setor privado. E é preciso criar esse espaço fiscal. E a forma de criar espaço fiscal já tem sido muito discutida em Moçambique. O IES tem sido um dos atores nessa discussão, mas vamos pegar, por exemplo, na questão do Fundo Soberano, não é? Onde o governo solicitou ao Banco Central para elaborar uma proposta de Fundo Soberano. O Banco Central fez essa discussão, elaborou essa proposta, escutou vários atores da sociedade, mas nesse momento em que estágio é que está a discussão do Fundo Soberano? De certeza que o Banco Central já entregou aquilo que foi o seu mandato para este trabalho, mas o governo, representado pelo Ministério da Economia e Finanças, ainda não se pronunciou sobre isso. E a exploração do gás offshore vai começar e para onde é que irão essas receitas. Portanto, é preciso explorar e retomar o debate à volta do Fundo Soberano e o governo, nesse caso o Ministério da Economia e Finanças, deve se posicionar relativamente a isso. Depois, penso que é necessário que o governo entre em coordenação com o Banco Central relativamente àquilo que é o déficit orçamental, porque enquanto nós tivermos um governo que vai fixando o seu déficit orçamental independentemente das decisões ou das ações do Banco Central, isso, de certa forma, força ou impede que o Banco Central tenha uma certa postura na política monetária. E a outra perspectiva, e outro ponto de debate é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que o Ministério da Economia e Finanças anunciou no ano passado, e não sei em que estágio é que está esse debate, mas penso que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento é um bom ponto para que se materialize aquilo que é investimento estrutural na economia e que esse investimento estrutural possa aumentar aquilo que são as capacidades produtivas. Portanto, é uma ferramenta muito importante para aquilo que é a planificação produtiva e que com alguma capacidade de transformação. Depois, temos a questão da redefinição do investimento público. É preciso redefinir, realocar os recursos para o investimento público que seja um investimento público que seja catalisador de dinâmicas produtivas e não necessariamente um investimento público motivado por aquilo que são interesses políticos da elite política, como o que tem acontecido
até hoje. Bem, pelo menos são as principais ideias que tenho neste momento. Ok, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Yasfir. Estamos mesmo no fim do nosso programa. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos os painelistas e também aos participantes que estiveram tanto aqui no Zoom, assim como na página Facebook do IES. E queria também adiantar que o vídeo deste programa ou deste evento estará disponível em breve no canal YouTube do IES, assim como na sua página do Facebook. E mais duas informações que gostaria de dar aos diferentes participantes é que no mês de abril o IES vai iniciar vai iniciar um conjunto de seminários nas capitais provinciais para a divulgação do livro Desafios. Infelizmente, esses seminários serão presenciais e serão feitos em parcerias com universidades locais nas diferentes capitais provinciais do país. E, por fim, gostaria de convidar todos os participantes a visitar a página do IES, não só para descarregar ou ter acesso à mais recente edição do livro Desafios para Moçambique, mas também para poder ter acesso a outros recursos disponíveis na página do IES, assim como livros, diferentes artigos, assim como eventos e outro tipo de debates. Então, sem mais nada, queria mais uma vez agradecer aos painelistas, assim como os participantes, e que esperamos estar convosco nos próximos eventos. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.